E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e hoje eu volto com o quadro E Se Fosse Brasileiro. Desta vez aí eu trago o filme John Wick. No primeiro episódio desse quadro eu trouxe pra vocês os atores e atrizes que eu imaginaria fazendo Pulp Fiction. E o filme da vez é o De Volta ao Jogo, que depois ficou conhecido apenas como John Wick por causa das suas continuações. E vocês vão saber o elenco que eu escalei pra esse filme logo após a vinheta. Só que antes de mais nada, dá uma força pro Sessão de Aluguel, deixando seu like aqui no vídeo, que ajuda demais aí ao canal lidar melhor aí com o algoritmo do YouTube. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal clicando aqui embaixo, porque aí você vai poder conferir todos os conteúdos novos do Sessão de Aluguel. E você também pode ir lá e dar uma olhada no nosso arquivo de vídeos, que tem bastante coisa muito legal. Pois bem, como eu já disse antes, no vídeo de hoje eu trago aí a minha escalação de atores e atrizes brasileiras para o filme de John Wick. E como eu sempre digo, gente, liga a suspensão de descrença e embarque comigo nessa. Porque aqui foi muita pesquisa, mas tem algumas coisas que eu viajei mais do que outras, então isso aqui é só diversão. Não fiquem me mandando mensagens me enchendo o saco depois, beleza? É só eu imaginando coisas aqui, botando a mufa para funcionar um pouquinho. Então vamos lá, vamos começar aí a escalação de atores para esse filme tão adorado, um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos, que deu aquele fôlego a mais, né, no cinema de ação. E agora a gente vai reimaginar ele com artistas daqui da nossa terrinha, beleza? E para começar, vamos de Senhorita Perkins, sim, aquela assassina profissional que tentou matar o John Wick lá dentro do Hotel Continental. Ela que é originalmente interpretada pela belíssima Adriana Palicki. Ela aparece muito pouco, mas eu resolvi colocar ela aqui na lista porque eu percebi que o primeiro filme de John Wick não tem personagens femininas marcantes. A coisa que acaba mudando um pouquinho, né, nas suas continuações. Mas aqui talvez ela seja a figura que mais desponte, além, é claro, da esposa morta do John Wick, que eu não quis aqui colocar nesse elenco, beleza? Mas a Senhorita Perkins, como eu já disse, ela é a assassina que tenta ali pegar o John Wick pela recompensa lá dentro do Hotel Continental. Ela originalmente é interpretada pela Adriana Palicki, né? E aqui no solo brasileiro eu escolhi a Fernanda Vasconcelos para dar vida a Perkins. Ela que começou, não sei se você sabia, lá no programa Fantasia, ela era uma daquelas meninas que ficavam brincando com os aros, com as bolas e tal, que falavam o nome, Tatiana, Adriana, Fernanda. Então, ela trabalhou lá, depois ela foi trabalhar como assistente de palco no Domingo Legal, conseguiu depois dali ser protagonista de uma temporada de Malhação e dali pra frente sua carreira só deslanchou fazendo várias novelas, alguns filmes, e eu acho que ela tem mais do que crédito para poder interpretar ali a Perkins. O que vocês acham? Viajei? Um outro personagem que aparece pouco, mas que eu gostaria muito de vê-lo mais em tela, principalmente porque eu gosto muito do ator, é o personagem Aurélio, que é interpretado pelo John Leguizamo. O cara, né, que é mais conhecido ali por seus papéis de comédia, né, ele também é um comediante stand-up. Nesse filme aqui ele faz o dono de uma oficina, de um desmanche, na verdade, que aparentemente trabalha ali mesmo só para a galera que é daquele submundo ali dos assassinos profissionais, pegando carros e dando aquelas alteradas tanto na documentação quanto no chassi, pra galera ter bons veículos para poder executar os seus trabalhos. E para dar vida a esse papel aqui no Brasil eu sumonei um ator, assim como o John Leguizamo foi sumonado lá para John Wick, que ele tava sumido. Eu pego um ator que tá sumido já tem um tempo, mas que eu acho que ele tem aquele olhar enigmático, aquele olhar meio maluquete que o John Leguizamo tem. E sim, eu estou falando de André Gonçalves, o cara que já tá aí na teledramaturgia brasileira há décadas, já fez tudo quanto é tipo de papel em novela e em filme, já protagonizou, já fez papéis pequenos, o cara já pirou dentro de avião, já foi preso, teve problema com drogas, o cara já participou de reality show, o cara participou da Casa dos Artistas há uma década atrás. Eu acho que o André Gonçalves também tem aí a capacidade de interpretar o Aurélio, não que eu vejo o John Leguizamo com todas essas características e essa vida conturbada do André Gonçalves, mas eu acho que o ator André Gonçalves conseguiria desempenhar um bom papel aí na pele de Aurélio.
Em seguida, vamos de Charon, eu não sei como que se fala o nome desse personagem ao certo. Eu sei que ele é ali o recepcionista do Hotel Continental, né? O cara que trabalha ali recebendo todos os assassinos profissionais que chegam para se hospedar ali ou então para fazer negócios ali dentro do hotel. Ele é um cara muito sério, que fica ali sempre na sua, um cara imparcial, mesmo menos quando tem a ver com John Wick, porque a gente percebe um pouquinho ali, tende a facilitar as coisas pro John Wick, pelo jeito ele gosta assim do cara, né, pela figura que o John Wick também é um cara sempre muito respeitado aí dentro dessa seara de assassinos. Originalmente ele é interpretado pelo Lance Reddick, e aqui em solo brasileiro eu escolhi o Rocco Pitanga para interpretar este papel. Sim, você entendeu bem, Rocco Pitanga, o irmão da Camila Pitanga, o filho do digníssimo Antônio Pitanga, cara. O Rocco Pitanga, ele fez bastante coisas. Antigamente ele fez mais coisas na Globo, depois ele chegou um tempo a ficar ali na Record fazendo alguns papéis por lá. Atualmente ele tá um pouco sumido, apesar de que há não muito tempo ele também fez pontas em algumas coisas. E eu gostava de ver o cara em tela quando ele fazia muitas coisas, quando ele tava ali sempre recorrente na TV. E já me veio ele, eu não sei porquê, eu não sei explicar, me veio ele na cabeça quando eu tava pensando em alguém aí pra poder interpretar o Charon. E eu acho que o Rocco Pitanga se daria muito bem nesse papel. Me diz aí vocês, viajei muito? Mais uma vez? E agora a gente foi, né, do recepcionista do Hotel Continental e agora a gente vai pelo responsável por administrar aquela porra toda, o personagem Winston, que é brilhantemente interpretado pelo Ian McShane, né, um cara aí, um ator que fez tantos papéis, tantos grandes papéis marcantes aí, tanto nos cinemas quanto nas séries, né? E ele manda muito bem na pele de Winston, né? Aquele cara enigmático, aquele cara que assim como o Charon tem que ser imparcial, mas que também de um jeito ou de outro acaba facilitando as coisas pro John Wick, mas ele é um cara sempre muito íntegro e que mesmo que ele queira facilitar algumas coisas pro John Wick, ele acaba seguindo muito à risca as regras, né? O Hotel Continental é um estabelecimento cheio de regras e o Winston é aquele que, além dele, né, manter essas regras da casa, ele também tem que botá-las em prática e botar a galera que tá ali dentro nas rédeas curtas para que ninguém quebre as regras, porque se quebrar as regras, tão lascados. A senhorita Perkins que o diga, né? E aqui no Brasil, quem poderia interpretar o Winston? Eu fiquei pensando, um ator naquela faixa de idade que já interpretou muitos papéis marcantes aqui no Brasil e que poderia, né, trazer esse ar enigmático, que poderia trazer essa fala um pouco arrastada, mais devagar e tudo mais. E eu pensei em ninguém menos do que Tony Ramos. Sim, Tony Ramos seria ali o nosso Winston. Ele fez propaganda da Friboi? Fez, mas o cara não deixa de ser um brilhante ator que já fez muita coisa muito foda aqui no Brasil. E eu acho que ele tem todo o gabarito para poder interpretar ali a minha versão do Winston no meu filme aí de John Wick feito no Brasil. Beleza? E temos também em John Wick a participação de um outro grandíssimo ator, né, que também faz um personagem que não aparece tanto assim, que é o personagem Marcos, interpretado pelo William Dafoe. Sim, esse cara é magnífico e o Oscar tá perdendo tempo de nunca ter premiado ele, mas não é esse o papo de hoje. O William Dafoe dá vida ao Marcos, né, esse assassino profissional mais da velha guarda, que tá quase se aposentando, mas que ainda tem muita história para contar, muita coisa para fazer acontecer. Ele é um dos poucos amigos ali que realmente considera, né, a figura do John Wick. O Marcos, em um determinado momento do filme, ele é chamado ali pelo nosso antagonista, que vocês saberão ali mais pra frente. Ele é chamado por nosso antagonista em troca de uma boa grana, de vários milhões, para poder matar o John Wick, mas na verdade ele faz o contrário e isso acaba dando problemas pra ele. Mas o que importa pra gente aqui, na verdade, é quem vai interpretar esse personagem em solo brasileiro. E eu pensei no ator Erson Capri. Sim, esse cara que é mais conhecido por ter interpretado o Roy, né, amigo do Dino na Família Dinossauro. Brincadeiras à parte, esse cara já fez muitos filmes, muitas séries, muitas novelas, principalmente aqui no Brasil. E eu tentei pensar num ator que tem um sorriso um pouco estranho, que tem aparência, sei lá.
E o Willem Dafoe a gente sabe que não é um exemplo de beleza, né? Apesar de que beleza tá nos olhos de quem vê. Mas eu vendo ele, eu não acho ele muito bonito, o Erson Capri. Apesar de ter tido uma época que ele era considerado galã de novela, eu acho ele um pouco estranho. Eu acho ele digno aí de interpretar o personagem Marcos, meu xará. Inclusive escreve o nome do mesmo jeito com U, igual o meu. Eu acho que o Erson Capri poderia sim dar vida a esse personagem aí, esse assassino da velha guarda que está quase se aposentando. E agora a gente vai do culpado por toda essa história ter acontecido, o garoto Youssef. Esse cara, interpretado pelo Alf Allen, ele é o culpado, né, de toda essa história acontecer, porque primeiramente ele vê o John Wick no posto de gasolina, gosta do carro dele, pergunta quanto o John Wick quer pelo carro, ele fala que o carro não está à venda, à noite ele volta lá para roubar o carro e não, como se não bastasse, pegar o John Wick pelas costas, machucá-lo, né, porque pegou ele desprevenido, roubar o carro dele, também matou o cachorrinho que a esposa falecida do Wick tinha deixado para ele como companhia. Foi aí que esse cara ligou o modo foda-se do John Wick que estava adormecido. Então, para poder fazer este moleque inconsequente, que é filho do chefe da máfia local, da máfia russa local, eu escolhi o Chai Suede. Ah, gente, falo sério, esse cara aí tem cara de folgado, tem cara de atentado também, assim como o Alf Allen. Eu acho que o Chai Suede se daria bem nesse papel, né? Chai Suede que veio à fama aí, primeiro ele apareceu no programa Ídolos, depois conseguiu lá uma vaga no elenco da versão brasileira de Rebeldes. Aí depois o cara conseguiu contratos aí com a Globo, começou a fazer filmes e tudo mais. E agora você vê Chai Suede em todo e qualquer lugar. E eu acho que o Chai Suede mandaria bem aí na pele do Youssef. Filho de um pai riquinho que dá trabalho pra caramba. Mesmo que o pai tenha uns negócios escusos, ele consegue dar trabalho até pra um pai desse. E do filho agora a gente vai para o pai, né? O Viggo Tarasov, interpretado ali pelo... Gente, eu vou ter que ler esse nome. Michael Nikiewicz. Acho que é assim que fala o nome dele. Eu tive que procurar na internet, colocar lá em russo para poder colocar para ler esse nome, porque o nome do cara é quase impronunciável. Sim, o ator Michael, vou chamar ele de Michael, ele foi o responsável, né, por dar vida ao personagem Viggo, que acaba sendo o grande vilão aí do filme, por mais que o filho dele tenha causado toda a besteira, mas ele quer salvar a vida do filho a qualquer custo e por isso ele usa todos os seus recursos para que isso aconteça, mesmo que esses recursos vão por água abaixo, porque nada vai conseguir parar o John Wick. Mas o interessante deste vilão é que ele não é só o tipo do cara que manda as pessoas fazerem o serviço pra ele. Quer dizer, ele faz isso durante o filme quase inteiro. Mas quando ele vê que ninguém dá conta, aí ele mesmo resolve tentar dar parte da parada. Ele fala, pô, vou fazer o quê? Não tem mais ninguém, então é eu mesmo, vou lá. E tem uma sequência no final do filme dele com John Wick, os dois se enfrentando, que é muito bacana, que é muito da hora. E aqui em Terras Tupiniquins eu pensei, pô, a gente precisa de um cara que esteja com uma certa idade, um cara que tenha ali um olhar meio inóspito, um cara que tem um olhar meio assim de que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, cara que esteja com certa imponência física apesar da idade. E eu pensei em ninguém menos do que Fábio Assunção. Sim, o cara que já teve vários problemas em sua vida, o cara que já teve que lidar com muita coisa muito complicada, que tá se reerguendo, tá nesse momento aí de ressignificação de sua vida, tem voltado não só à boa forma, né, que ele tinha perdido durante a época de vício dele. O cara, além da boa forma, o cara tá recuperando também a sua dignidade como ator, porque ele voltou a fazer papéis muito importantes. E eu acho que o Fábio Assunção seria uma escolha perfeita para o personagem Viggo, porque ele teria ali a força física, ele teria a presença de tela que necessitaria, né, para ter este embate contra o John Wick, que eu vou colocar aqui, que vai ser o próximo a ser escalado. Então precisa ser um ator que tenha essa presença toda que eu acho que o Fábio Assunção tem para poder dividir tela e ser ali o antagonista do nosso John Wick, que eu vou falar agora, hein? Agora, chegou a vez do John Wick, nosso protagonista da trama, sim. Ele, interpretado por Keanu Reeves, o queridinho da internet, que acabou tendo ali meio que um fôlego extra na sua carreira com o John Wick, né? Ele andava fazendo filmes bem medianos pra ruim,
pra gente dizer assim, né, pra gente ser bondoso com ele. John Wick acabou sendo um momento bacana pra carreira dele, ele voltou a fazer alguns papéis mais interessantes, ele voltou a fazer alguns papéis mais importantes, papéis maiores, em obras mais renomadas. Então o Keanu Reeves... o John Wick pro Keanu Reeves é um papel assim muito importante, né? E o John Wick aqui, como eu já disse, ele perde a esposa por um câncer, ele fica ali com o cachorrinho, com o seu carro que ele tanto gosta, vivendo quietinho na casa dele, ele não ousa mexer com ninguém e torce para que ninguém mexa com ele, mas o Youssef acaba fazendo isso, tira o John Wick do sério, o cara fica pistolaço, liga o modo destruição e a gente descobre que ele é um assassino profissional aposentado. E a gente descobre que ele não era só o assassino profissional aposentado, ele era o melhor dos assassinos profissionais enquanto ele estava na ativa, e que o Youssef mexeu numa caixa de marimbondos. Como diz o pai dele, ele não é o bicho papão, ele é o cara que você contrata e manda pra matar o bicho papão. Esse é o nível do John Wick. E foi muito difícil pensar num ator brasileiro que pudesse dar vida ao John Wick. Eu pensei em vários, fui separando um aqui, outro ali, fazendo aquela seleçãozinha de atores, e no final das contas vai ser meio que uma roubada. Pode até ser que vocês considerem assim, mas eu acho uma boa escolha. Eu acho que o ator tem mais do que competência para protagonizar essa história cheia de atores e atriz muito foda que eu escalei até agora. E eu estou falando de Rodrigo Santoro. Sim, o cara já está lá nos Estados Unidos, já está participando de várias produções hollywoodianas, e eu acho que isso só pode agregar ali a nossa produção brasileira de John Wick, porque ele vai trazer os holofotes gringos pra cá e pode despertar nos gringos a vontade de assistir esse filme que eu estou produzindo. Sim, Rodrigo Santoro seria o meu John Wick. O cara já mostrou que consegue, né, chegar a uma forma física bacana. O cara tem uma aparência em algumas fotos que lembra vagamente ali um pouco o Keanu Reeves. Eu acho que ele tem talento bastante para carregar esse papel. Eu acho que ele consegue passar aquela sensação de que não tem nada a perder, assim como o Keanu Reeves passa em John Wick. Então eu acho que o Rodrigo Santoro é a escolha perfeita para este papel. O que vocês acham? Quem acompanha a carreira do Rodrigo Santoro, desde que ele só fazia novela na Globo, filmes brasileiros e até agora em Hollywood, sabe que o cara daria conta com certeza do recado. Bem, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É sempre uma viagem na maionese fazer esse tipo de pauta. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu. E se você gostou desse elenco, deixa seu like aqui embaixo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo maluco, dá essa força aqui pro Sessão de Aluguel, né? Primeiramente, seja bem-vindo, e depois deixa a sua inscrição aqui embaixo, que ajuda demais o canal aí a alcançar números que o YouTube considere relevante para poder entregar o nosso conteúdo a mais pessoas, que é isso que a gente faz por aqui, né? É travar essa batalha contra o robozinho do YouTube. E diga vocês aí pra mim, se vocês gostaram da minha escalação, do meu elenco, quem vocês colocariam no lugar, quem vocês tirariam. Vai me dizendo aí, eu gosto de fazer esse tete a tete. E também, se possível, me mandem atores e atrizes que vocês acham legais, né? Que vocês acham bacanas de eu utilizar nos próximos elencos brasileiros. Porque, como eu já disse, eu ultimamente, quer dizer, há um tempo já, eu não consumo tanto TV aberta. Então, a minha referência, principalmente de atores e atrizes mais jovens, é curta. Eu tenho que pesquisar no Google. E se vocês tiverem nomes bacanas, quiserem me mandar, vai me ajudar demais aí a fazer os próximos episódios, beleza? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Então, foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau.